Oi, tudo bem? Se lembra que um tempo atrás eu falei desse livro aqui, A Outra História da DC, que, entre outras coisas, eu falei que ele tem jeitão de história em quadrinho, mas essencialmente ele tem essas layouts e um texto que, se você ler separado da história, os desenhos não fazem falta. Então, tipo assim, isso aqui é uma novela, assim, é uma sucessão de contos, de histórias, texto escrito, disposto sobre uma página com ilustrações que tem um layout de história em quadrinho, mas se você tirar todos esses desenhos e deixar só o texto, você entende a história perfeitamente. Aí o meu argumento era, por causa dessa integração, talvez isso aqui não fosse necessariamente uma história em quadrinhos, embora pareça bastante. Mas não é esse é o ponto. Não vamos ficar discutindo se é ou não é história em quadrinho. Porque daí eu achei um outro exemplo essa semana, que é o livro da vez, que é o Estado Elétrico, do Simon Stalenhag. Acho que é assim que pronuncia, ele é sueco. E, cara, vamos dar uma olhada nesse livro. Primeiro, essa capa. A capa, não sei se vai dar para perceber, mas a capa é uma loucura, cara. Dá para perceber assim, olha os reflexozinhos. Ela é uma janela, um vidro de carro molhado por causa de chuva, né? Então, assim, eles usaram verniz, o pessoal da companhia usou um verniz ali que ressalta esse aspecto de água. Olha que legal, assim, com a luz, assim. Tipo, dá bem essa impressão que o vidro tá molhado, que você tá olhando através dele. E essa capa aqui já ajuda a gente a entender o esquema desse livro, né? Ele saiu pelo Quadrinhos da CIA. O Simon Stalenhag, ele tem uma arte, vamos ver aqui dentro do livro, né? Mas ele tem uma arte que lembra muito concept art, arte de filme. Você vai fazer os estudos do filme, você quer mostrar mais ou menos como é que tá a atmosfera do filme, e daí você pinta e coloca essa questão da cor e principalmente da atmosfera. Cara, olhar para os desenhos dele é meio que passear por essa paisagem. A história que ele está contando se passa em 1997. É uma realidade alternativa. Ele trata como se fosse como se ele estivesse escrevendo um conto sobre um futuro distópico. Só que esse futuro distópico é em 1997. No começo do livro, você vai encontrar ali um capacete, um design de um capacete esquisito, que tem toda uma propaganda, né? Quase como se fosse uma propaganda de um aparelho, assim, todo um jeitão assim de design mesmo. E é um aparelho de realidade virtual, né? Que as pessoas colocam. Só que esse aparelho, ele tem um esquema de conexão neural que faz uma imersão ainda mais foda. O que o Simon vai contar é a história de como esse aparelho tragou a vida humana na Terra. Tipo, não é um apocalipse que já aconteceu, é um apocalipse em processo de acontecer. E é um apocalipse mesmo. A civilização não vai ficar do mesmo jeito. E nós temos essa protagonista, a Michelle, que abre o livro andando com um robozinho simpático. Isso é o que as imagens nos contam. O texto vai dando outras ideias. E daí entra aquela coisa que eu estava criticando aqui na outra história do universo DC. Aqui, se você só lê o texto, você já entende a história. Não tem muita interação entre o texto e a imagem. Mas no Estado Elétrico do Simon Stalenhag, tem. Então, se você começar a ler o texto, ele vai te dar uma ideia que quando você olha nas imagens, você vai pegar outras informações que vão te ajudar a construir outra coisa. A Michelle tá andando com esse robozinho e ela tem uma missão, ela precisa chegar num lugar nos Estados Unidos. Então ela tá indo de um ponto A para um ponto B. E enquanto ela vai viajando de carro numa road movie, ela vai mostrando esse mundo apocalíptico pra gente. E a gente vai entendendo que tudo tem a ver com a forma como a sociedade se tornou viciada na realidade virtual, na grande inteligência artificial que eles acessavam a partir daqueles aparelhos, assim. O livro está cheio de imagens que eu achei até meio perturbadoras. E o legal do Simon é que ele vai construindo essa história estilo Black Mirror, só que, cara, tem horas que ele faz umas visualizações que ele mostra uns aspectos que faz a gente pensar muito em Cthulhu. E daí o doido, que a gente vai pensar essa coisa de imagem e texto, se você separar o texto, ler só o texto, sem as imagens, não vai funcionar.
Inclusive tem sequências no livro em que você vai folheando e a imagem daí ocupa as 2 páginas e a sucessão de imagens, aquela boa história, né? As imagens solidárias, você vai juntando os pedaços e você vai contando, entendendo o que está acontecendo. Coisas que não aparecem no texto. Coisas que a narradora, porque a história é contada do ponto de vista da Michelle, ela não tá vendo. Então, cara, eu achei do caramba. É um livro ilustrado que é uma história em quadrinho. Esse aqui, ai, mas é quadrinho, é livro ilustrado. Eu gosto muito a Sofia van der Linden, agora eu não estou com o livro dela aqui, mas a gente estava conversando assim, para ler o livro ilustrado, né? Ela fala muito dessa ideia assim de que as histórias em quadrinhos são um tipo de livro ilustrado, não o contrário, não o livro ilustrado. O livro ilustrado é um grande conjunto de formas gráficas, de imagem e palavra que acaba contendo as histórias em quadrinhos, sim. E daí, isso com a Sofia lá. Mas eu acho muito legal essa ideia e acho legal de pensar o Estado Elétrico desse jeito. Porque ele tem todo o design de livro ilustrado, bloco de texto, a imagem do lado, só que a história que ele vai contando transcende aquela ideia do gênero, né? Aquela ideia que a gente tem de livro ilustrado como infantil. A história que ele vai contando aqui não é de maneira nenhuma infantil, né? Você vai ter a Michelle relembrando o passado dela, relacionamentos dela, a relação com os pais que foi destruída por causa da relação com essa inteligência artificial, com essa conexão neural que eles têm, drones, robôs que você usava o capacetinho para entrar dentro deles e comandar. Ele vai mostrando um mundo assim que faz muito sentido pra gente, é muito palpável o que ele está colocando aqui. E no mundo que a gente vive com a cara do celular, é óbvio que a gente não deixa de fazer essas relações. O Simon, a data do livro, se não me engano, é de 2017. Não é um livro antigão. Ele realmente escreveu agora, né, nessa década aí que estamos passando, não faz 10 anos que ele escreveu esse livro, e ele fez pensando nessa realidade em 1997. Eu achei do caramba. Eu acho que a leitura prendeu. Não vou dar mais detalhes, mas é isso aí. É uma realidade distópica marcada pela tecnologia, com leves toques de terror, e as ilustrações dele ajudam a fazer uma imersão nessa narrativa que é extraordinária. Assim. Eu recomendo demais. Estado Elétrico, ou Elétrico, né? Simon Stålenhag, Cia dos Quadrinhos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se você ler e quiser comentar aqui o que você achou, super bem-vindo. E vamos nos falando. Até a próxima.